Bonjour, comment ça va? Bienvenue à la leçon 7 du chapitre Noob social. Et on commence par le conseil de Jedi. Ne soyez pas timide. Pessoal, não fiquem tímidos na hora de falar francês. Não pensem que você não fala, que vai sair tudo errado. Não se preocupa com isso. A timidez nessa hora só vai te atrapalhar. Eu sei, eu já passei por isso, já fui muito tímida para falar inglês. Gente, eu estudei inglês na faculdade, eu estudei letras, né? Na UFPE. E eu lembro de apresentar um trabalho e eu saí chorando dele. Foi horrível. Foi um dos maiores micos da minha vida. E tudo por quê? Assim, o meu inglês não era tão ruim. Só porque eu fiquei com vergonha do que eu estava falando, de como eu estava falando, apesar de nem estar tão ruim assim, mas eu tinha uma imagem muito negativa daquilo e me apavorei e realmente saí chorando. O professor Araquém, coitado, teve que vir me consolar depois. E depois eu tive que apresentar o trabalho do mesmo jeito. Mas bom, basicamente é isso. Só pra dizer que eu sei por que bate a timidez. A gente quer falar certo. A gente quer falar direitinho, né? A gente não quer passar vergonha. Mas pensa que passar vergonha é nem se interessar em aprender a língua. Então, se você quer morar num país francófono, é super importante que você aprenda a língua. Então, só essa atitude aí sua já merece super respeito. Então, tem gente que também só fala uma língua. Então, você tá aí tentando, estudando, pratica. Então, não fica com vergonha. Se falar errado, não é grave. O erro, na verdade, ele é bem-vindo no estudo, certo? Ele tá aqui, é o lugar de errar. Principalmente na sala de aula, principalmente com alguém de confiança. Mas não fica com vergonha, é importante você usar o pouco que você sabe. Vai testando, vai usando. Se sair errado e alguém te corrigir, agradece. É uma ótima oportunidade. Se saiu errado e você descobre anos depois que ninguém te corrigiu, também não tem problema. Quer dizer, então, que não era grave, né? Que não era tão importante assim. D'accord? Donc, ne soyez pas timide. Phrase de ninja. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Répétez. Comment ça s'écrit? Donc, comment ça s'écrit? Très bien. Prononciation de monstre. Je vais lire et vous répétez à voix haute. Appel, belle, poubelle, lettre, vitesse, tresse, baisse. Olha só, gente, o que essas palavras aí têm em comum? Como vocês prestem atenção na pronúncia do E. Não do último. O último eu já sei que vocês sabem, né? Que não é pronunciado. Todos eles terminam com E, mas todos eles também têm um E na sílaba anterior. E esse E aí, ele é pronunciado bem abertão, né? Appel, belle, poubelle. A gente já viu uma maneira de representar graficamente esse som, que é o E com acento grave. Mas tem uma segunda maneira de representar o mesmo som, que é... Como é? O que mais essas palavras têm em comum? Presta atenção, observem. O E, logo depois dele, vem uma consoante dobrada. Vem 2 L's, 2 T's, 2 S. Então, sempre que tiver um E seguido de uma consoante dobrada, ele vai ser pronunciado E. Um E abertão assim mesmo. D'accord? Então aqui, uma dica agora de ortografia para você não errar, é uma coisa assim muito regular, não tem acento nenhum antes de uma dupla consoante, antes de uma consoante dobrada. Não tem acento. D'accord? Le français est découverte. Je vais vous poser quelques questions et la réponse sera toujours negative, ok? A gente vai brincar que eu não conheço muito bem vocês. Então, olha só, eu vou fazer uma pergunta e a resposta vai ser sempre na negativa. E aí a gente vai ver como é que se constrói a negação em francês. On y va, c'est parti. A partir de frases que a gente já tinha visto antes, olha só. Vous vous appelez Julie? Vous vous appelez Julie? Non, je m'appelle pas Julie, je m'appelle Cécilia. Ah, vous êtes portugaise? Vous êtes portugaise? Non, je suis pas portugaise, je suis brésilienne. Vous parlez l'espagnol? Non, je parle pas l'espagnol,
Je parle le portugais et le français. Vous venez de Rio? Vous venez de Rio? Rio de Janeiro. Non, je viens pas de Rio. Je viens de Recife. Vous êtes célibataire? Vous êtes célibataire? Non, je suis pas célibataire. Je suis mariée. Je suis mariée. Observaram aí que a palavra não é non, isolada. Mas a maneira de colocar um verbo na negativa é acrescentando a partícula pa depois do verbo, certo? Tem também o ne, que pode aparecer antes do verbo, isso gramaticalmente falando é a maneira corretona, digamos assim, mas é pouquíssimo usado. Esse ne, além de ser facultativo, ele é na verdade pouco usado mesmo em contextos formais, tá certo? Mas se você for escrever, você vai ter que usar ne. Mas a gente vai trabalhar palavras, frases, textos com ne mais para frente, porque o interessante nesse momento é você se concentrar, você ter acesso ao que você vai ouvir no dia a dia e falar com naturalidade, d'accord? Então, pas depois do verbo, ça c'est très important. Pergunta seguinte: vous aimez le carnaval? Non, j'aime pas le carnaval. J'aime pas le carnaval. D'accord. J'aime pas. Então, para falar de coisas que a gente gosta, a gente vai usar j'aime, j'aime. J'aime pas, c'est la négation. D'accord? Donc, maintenant, vous êtes capable de nier, de faire la négation en français. Lien de secours, c'est le bon patron. Bom Patron. Gente, esse site aqui vai virar o melhor amigo de vocês na hora de corrigir texto. Você escreve lá uma frase ou um texto completo mesmo, ele vai sublinhar o que ele acha que está errado, ele vai dar propostas, né? Ele vai dar sugestões, ele vai dizer, olha, eu acho que aqui, se o que você quer dizer é isso, você tem que conjugar num desses tempos aqui. Ou então, dependendo se for um substantivo, que ele não entender naquele contexto, ele vai dar várias opções. O que acontece? Ele sabe que ele não sabe, mas ele tem uma boa noção. Então, agora que vocês já têm aí uma certa bagagem em francês, na hora que vocês forem escrever uma frase ou um texto, usem o Bon Patron para corrigir. Se vocês tiverem alguma dúvida do vocabulário que ele sublinhou lá, vocês já podem usar um outro lien de secours, um dicionário, um Larousse ou Reverso. Se for um problema de conjugação, o que você faz? Você vai procurar no outro lien de secours, que é o site Le Conjugueur. Então, Bon Patron, gente, coloca aí nos favoritos do seu navegador, porque você vai usar muito ainda. E se prepare, porque em breve vocês vão escrever o primeiro textinho em francês. Pour aujourd'hui, la mission possible, c'est chercher un mème en français. Vocês vão procurar um meme em francês, tá certo? Meme é aquela coisa assim, é aquela comunicação rápida, leve, descontraída, engraçada. Vocês vão ver que vocês já são capazes de entender memes e vão procurar, vão aumentar o vocabulário, se encontrar um meme que tem alguma palavra nova, mas que você entende pelo contexto, porque meme comunica muito facilmente, muito rapidamente, tem aquela imagem, né, que é bem representativa, carrega bastante comunicação, bastante informação. Então, vocês podem aprender bastante aí com meme já, d'accord? Donc, cherchez un mème en français. E, claro, comecem a já usar nas redes sociais, né? Quem não gosta de mandar aí um sticker no WhatsApp, um gifzinho. Então, usem, procurem e tragam para a vida de vocês. Ça, c'est très important. Ça, c'était notre mission possible. Les amis, voilà, on se voit dans la prochaine leçon. À bientôt! Thank you.